Queria também fazer menção à presença do Dr. Rui, sua esposa, irmã Wanda, casado, né, irmão? A irmã Safira está ali, nascendo aí, a igreja poder conhecê-la. Prazer ter a senhora aqui. Bom, que o Senhor lhe use mais uma vez, que o Senhor seja abençoado e possuído pelo Espírito Santo. Boa tarde a todos. Boa tarde ainda. Tudo bem com vocês? Eu estive com vocês um tempo atrás. Fizemos uma semana de oração sobre temas escatológicos, sobre as profecias de Daniel e Apocalipse aqui. Mas nessa semana, até a quinta-feira, eu quero trabalhar com vocês uma temática diferente. Nós não vamos ter aqui uma semana de oração, nós iremos fazer uma série de estudos que estão mais situados no contexto da filosofia e da ciência do que no contexto bíblico. Esse primeiro encontro, nessa noite, será uma exceção. Nós iremos trabalhar a interpretação do Gênesis, mas a partir de amanhã eu quero trabalhar com vocês argumentos racionais, argumentos filosóficos e científicos para a existência de Deus. Então, seria interessante que os irmãos que têm interesse nesses assuntos estejam conosco aqui até a quinta-feira, ao longo dessa semana, trabalhando esses temas tão interessantes, são os argumentos filosóficos e científicos para a existência de Deus. Hoje nós iremos trabalhar o texto do Gênesis, que fala sobre a criação. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no primeiro capítulo do Gênesis. E antes de nós fazermos a leitura e a análise desse texto, o prólogo, a abertura do texto do Gênesis, eu quero começar com um texto que vai servir para a nossa reflexão em nossa pesquisa essa noite. Quem consegue ver? Todos conseguem ver? Os irmãos que se encontram nos lugares mais distantes, se quiserem vir, tem muitos bancos vazios, muito espaço aqui na frente. Esse texto de Ellen White é muito interessante para nós começarmos a nossa análise do Gênesis, porque fala sobre a importância de buscarmos a verdade. Ela diz: se toda ideia que tivermos sobre doutrina for verdade, não deve a verdade suportar a investigação? Veja o que ela está dizendo aqui. Colocando de um modo afirmativo e não em forma de pergunta, ela está dizendo que a verdade deve suportar a investigação. Titubeará ela e cairá se for criticada? Se é assim, deixem-na cair, pois quanto mais cedo isso acontecer, melhor. O espírito que fecha a porta para a investigação cristã dos pontos da verdade não é o espírito que vem do alto. Nós precisamos investigar, buscar a verdade como se procura tesouro escondido. E não devemos temer a qualquer crítica que possa ser suscitada. Se o que defendemos em termos de doutrina for verdade, suportará o crivo da investigação. Se não suportar, ruir e cair, que seja o quanto antes, porque o nosso compromisso é com a verdade e não com o simulacro da mesma. Não é verdade? Vamos em frente. Antes de lermos o texto ainda, eu quero apresentar para vocês quais são os modelos interpretativos para as origens. Existem praticamente dois modelos interpretativos. Aquele que predomina na academia,
que é o modelo evolucionista das origens, a explicação para as origens com base na evolução e no materialismo científico, e o modelo alternativo, que é o modelo criacionista das origens, geralmente não aceito dentro da academia, mas que nós defendemos. O que afirmam esses modelos? Quais são os postulados desses modelos? Vamos ver aqui um resumo do modelo da evolução. O que ensina a teoria da evolução acerca das origens? 3 postulados. O primeiro diz: toda a matéria orgânica, como a inorgânica, se desenvolveram espontaneamente mediante interações casuais. Se desenvolveram espontaneamente, tanto a matéria inorgânica como a matéria orgânica. Segundo postulado, um ambiente adequado para manter as formas vivas, e as próprias formas vivas evoluíram lentamente através de milhões de anos. E terceiro postulado, as variedades atuais de plantas e animais são a vanguarda de um processo natural de evolução que geralmente progride do simples ao complexo, de uma classe básica de organismos para outra. Refletiram bem em cada postulado? Ao longo da semana vamos precisar voltar a alguns desses tópicos aqui. Em tese, o modelo evolucionista ensina que as substâncias inorgânicas e a própria vida surgiram espontaneamente, sem a intervenção sobrenatural, sem a participação de um Criador. Evoluíram lentamente ao longo de milhões de anos por meio de um processo natural de evolução. Ok? O que diz o modelo alternativo, o modelo criacionista das origens? É interessante que nós saibamos o que o modelo da criação especial defende. Muitas vezes nós estamos acostumados a viver dentro de um contexto, um ambiente criacionista, e raras vezes nós refletimos sobre quais são as nossas crenças de fato, né? Então vamos pensar um pouco sobre o que ensina o modelo criacionista. Primeiro postulado: a substância física do universo e as leis de interação que caracterizam essa substância foram produzidas por quem? Pelo Criador, e são a manifestação de seu propósito permanente. Segundo postulado: dentro de 6 rotações sucessivas do planeta Terra, há mais ou menos 6.000 anos, o Criador organizou ou criou o planeta a fim de que proporcionasse um ambiente ideal para os seres vivos, e colocou ali os antepassados de todos os seres que viveram nesse planeta. Ponto-chave aqui, ó. Dentro da semana da criação, como nós chamamos, o Criador criou ou organizou, ou ambas as coisas, o planeta e os seres vivos. Nós vamos investigar isso com mais cuidado ainda essa noite. O terceiro postulado: a criação inicial, perfeita, foi fundamentalmente modificada como resultado do pecado, de modo que foi progressivamente afastando-se do ideal de seu Criador, e a morte se converteu no destino de todos os seres. Quarto postulado: os seres vivos, criados originalmente, estavam dotados com a capacidade de ter descendentes nos quais houvesse modificação, o que resultou numa ampla gama de adaptações e diversificações em espécies, sempre dentro de categorias básicas. Esse ponto é muito importante.
Criador, ao fazer os seres vivos, originalmente os dotou com esta capacidade de gerar descendentes com modificações, mas sempre dentro de categorias básicas. E por último, a superfície do planeta foi radicalmente transformada por um acontecimento posterior à criação, conhecido como dilúvio, que sepultou os restos do mundo anterior e resultou em um mundo pós-diluviano que, em muitos aspectos, significou um ambiente drasticamente diferente para os organismos vivos. Leram e refletiram com atenção os 5 postulados do modelo criacionista? É bom sempre ter em mente esses postulados. Ao longo da semana nós iremos trabalhar com mais profundidade cada um deles. Vamos agora ler o texto do Gênesis. O que diz o Gênesis? Gênesis capítulo 1, verso 1. O que diz o primeiro versículo, logo no prólogo do livro? Todos conhecem de cor, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é assim que aparece em sua Bíblia? É assim ou não? Mas quando Moisés escreveu esse texto, é um relato mosaico, ele não escreveu bem dessa forma como nós colocamos, claro, evidentemente, no idioma português, mas quando Moisés escreveu, ele escreveu mais ou menos assim. Se assustaram? Eu disse mais ou menos assim, porque o que vocês estão vendo aí é o texto na língua hebraica, mas o hebraico massorético, com sinais de pontuação, que é bem posterior à época do autor do texto. Quando Moisés escreveu o texto, ele utilizou o paleo-hebraico, o hebraico antigo, sem esses pequenos sinais de pontuação que vocês veem aí. Na realidade, ele escreveu apenas usando as consoantes hebraicas do alfabeto hebraico. E o que está escrito aí? Veja que nós colocamos o texto começando da direita para a esquerda, não é? Olha lá. O hebraico se escreve e se lê dessa forma. Ao contrário de nós, os ocidentais, que geralmente lemos e escrevemos no sentido inverso, né? A este aqui. Mas o que está escrito ali? O que está escrito ali é isso aqui. Colocando em nossos caracteres agora, né? Colocando em nossos caracteres. Como é que fica? Leiam aí. Bereshit é essa primeira palavra aqui, ó. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Só vocês agora. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Só vocês agora. Só falta um pouco mais de sincronia para ir todo mundo juntos, mas é mais ou menos isso. E traduzindo agora para o nosso idioma, porque o que eu coloquei aqui não é uma tradução, o que eu coloquei aqui é a transliteração. Eu só peguei os caracteres hebraicos e coloquei em correspondentes nossos, em nossos caracteres. Mas as palavras que estão ali, mesmo escritas em nossos caracteres, é do modo como se lê no texto hebraico. Mas se fôssemos traduzir, transpor para o significado nosso, seria isso aí. Tão simples assim, né? Bereshit quer dizer no princípio. Bará é o verbo hebraico criar. E aqui está no pretérito perfeito, no modo indicativo. Criou. E Elohim é o termo para Deus. E essa expressão composta, et hashamayim ve'et haaretz, é o objeto direto, binucleado, os céus e a terra. Uma expressão composta que funciona como objeto direto do verbo transitivo aqui. Ok. É isso que nós temos na primeira frase, na primeira declaração do Gênesis. Moisés começa o texto dizendo, no princípio,
Deus criou os céus e a terra. Embora esse texto, essa declaração pareça tão simples que até uma criança é capaz de entender, tem gerado discussões muito amplas entre os eruditos. No âmbito acadêmico, este é considerado um dos textos mais difíceis das Sagradas Escrituras. Porque se você pensar bem sobre ele, cada palavra do texto, cada expressão, suscita uma pergunta complexa, de natureza filosófica. Por exemplo, a palavra no princípio, a primeira expressão, no princípio, nos faz pensar, nos faz suscitar essa pergunta. Quando, especificamente, foi este momento, este princípio? Quando nós pensamos na próxima palavra, o verbo, nós nos perguntamos pelo mecanismo. Deus criou, mas que mecanismo ele utilizou para chamar o mundo à existência? Qual o método utilizado por Deus para criar o universo? A única coisa que as Escrituras dizem é que ele criou, no princípio. Como especificamente ocorreu a criação? Isso não é mencionado no texto, né? Mas nós indagamos. Quando nós pensamos na próxima palavra, surge a pergunta: quem é Elohim? Moisés diz que no princípio Elohim criou os céus e a terra. Quem é Elohim? Que retrato, que imagem de Deus nós sustentamos? Porque existem várias formas de você compreender o ser divino, por diversos ângulos. E nós, adventistas, temos uma ideia, uma imagem peculiar de Deus, que às vezes pode diferir de outros retratos, de outras imagens que são sustentadas pelo mundo religioso, pela cristandade em que vivemos. E isso tem que ser deixado bem específico, bem claro. E a expressão composta, os céus e a terra, nos leva a perguntar: o que especificamente abrange essa expressão? O que são os céus e a terra que Elohim, lá no princípio, criou? Apenas os céus que nós estamos acostumados a contemplar quando olhamos para cima, os chamados céus atmosféricos, ou envolve algo mais como um espaço sideral, onde existem os outros planetas, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, o universo em sua totalidade? Céus aqui tem um sentido cósmico, representa a totalidade do universo físico, ou representa apenas os céus atmosféricos, que é essa camada de gases e vapor que envolve o nosso planeta? O que representa essa expressão? Qual é a extensão que essa expressão representa? Então, essas são perguntas fundamentais. Então, na primeira declaração do Gênesis, nós temos aí pelo menos 4 perguntas importantes. Quando, especificamente, foi este princípio mencionado no texto? Como, especificamente, Deus criou os céus e a terra? E essa expressão céus e terra envolve o que especificamente? E qual é o retrato adequado de Deus que provém das Escrituras? Quem é Elohim mencionado no texto? Essas são perguntas que têm intrigado os intérpretes. Essas são questões que têm sido suscitadas não apenas no âmbito da teologia acadêmica, mas também e principalmente dentro da filosofia. Eu digo isso porque a pergunta pela existência de Deus, em específico, ela é uma pergunta mais de natureza filosófica do que teológica. Os teólogos não estão tão preocupados com esta questão. Os teólogos, em geral, partem do pressuposto de que Deus existe. E veja que Moisés, no texto do Gênesis, não está preocupado em provar a existência de Deus por meio de nenhum tipo de argumento.
ele já parte do pressuposto de que Deus criou os céus e a terra, portanto Deus existe. Então, a pergunta pela existência de Deus não é uma pergunta teológica, é uma pergunta filosófica. Se você abrir um bom manual de filosofia, naquele capítulo sobre metafísica, ali você vai encontrar as perguntas referentes à existência de Deus e quais os argumentos utilizados em favor e contra a existência de Deus. Mas essa é uma preocupação do filósofo e não do teólogo. O teólogo e o cientista da religião já parte do pressuposto de que Deus existe. É o filósofo quem pergunta pela existência de Deus. E ao longo dessa semana nós iremos lidar com essas questões filosóficas aqui. Eu sei, evidentemente, que eu estou falando para um público majoritariamente cristão que acredita na existência de Deus. Mas ao longo dessa semana nós iremos fazer alguns exercícios de pensamento para termos mais fundamentação racional para dar a outros o testemunho daquilo que cremos. Ok? Então fica aí esse ponto interessante com relação à existência de Deus. É uma questão mais filosófica do que teológica. Quando nós lemos o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, não importa que respostas você forneça àquelas perguntas fundamentais, pelo menos algumas posturas filosóficas são de imediato descartadas pelo texto. São posturas que são sustentadas no mundo acadêmico, mas que são incompatíveis com a narrativa do Gênesis, não importa como a interpretemos. Quais são essas questões, essas posturas filosóficas que são incompatíveis com o Gênesis? Primeiro, o Gênesis é incompatível com o ateísmo. O que é o ateísmo? É a crença de natureza filosófica de que não há Deus, de que não existe um ser sobrenatural que criou este mundo ou que governa este mundo. O ateísmo nega categoricamente a existência de Deus, de qualquer ser sobrenatural. E essa postura filosófica, o ateísmo, se encontra hoje predominantemente na comunidade científica e dentro da academia, com um nome diferente. Dentro da universidade, isso é chamado de naturalismo filosófico. A crença de que só existe a natureza e nada mais. Toda e qualquer explicação para os fenômenos devem ter por base a natureza. Isso também é chamado de materialismo. Só a matéria é real, só a matéria existe e nada que transcenda a matéria. Portanto, na mentalidade do naturalista filosófico ou do materialista, do ateu, não existe nada além da natureza, do universo espaço-temporal, do universo físico. Tudo deve ser explicado com base na matéria, no comportamento da matéria, as leis que regem a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Nada deve ser explicado com base em um agir sobrenatural, de um ser sobrenatural. Ok? Infelizmente, esse é o pensamento que predomina na academia hoje. A maioria da comunidade científica adota o naturalismo filosófico. A crença de que só existe a natureza, apenas o universo espaço-temporal e nada além dele. Ok? Nós somos sobrenaturalistas, porque acreditamos que existe algo acima, sobre a natureza, e que a governa. Já o naturalista acredita que só existe a matéria, só existe a natureza, e tudo deve ser explicado por meio de leis naturais. Compreenderam bem a diferença? Essa postura ela é incompatível com o relato bíblico. Aqueles que acreditam na narrativa bíblica da criação
não podem adotar esta postura filosófica. Não podem adotar o naturalismo filosófico, ou o materialismo, ou o ateísmo. São 3 designações para a mesma realidade, para o mesmo ponto de vista filosófico. Outra ideia que é incompatível com o Gênesis é o panteísmo. Quem já ouviu falar nisso? O panteísmo é geralmente defendido pelas religiões orientais, é a crença de que não há diferença entre Deus e o mundo, o universo. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é a árvore, Deus é o mar, Deus é o céu, as pedras, as montanhas. Em geral, os que adotam o panteísmo adoram, veneram as rochas, as árvores, as fontes de águas, porque para eles tudo isso é uma manifestação de Deus, é a manifestação do divino. O panteísta não consegue distinguir entre a criatura e o Criador. Este ponto de vista é incompatível com a narrativa do Gênesis. Segundo o relato mosaico, Deus antecede e independe do universo físico. Se Deus não quisesse ter criado o mundo, ele continuaria existindo, sim ou não? Porque o Criador não se confunde com a criação. A criação é radicalmente distinta de seu Criador. O mundo não é feito da mesma substância que Deus. Deus é muito maior do que a criação. Às vezes nós contemplamos o pôr do sol, o nascer do sol, um fenômeno natural belo, e isso nos leva a pensar em Deus. Mas nós não confundimos estas coisas com o próprio Deus. Deus é muito maior do que essas coisas. A natureza é apenas obra de suas mãos. Não é algo que deve existir necessariamente. Existe porque Deus chamou a existência. Mas ele poderia simplesmente não ter criado. E ainda assim, ele existiria de modo independente. O Criador não depende da natureza e não se confunde com ela. Deus está para o mundo como o pintor está para a tela. Quando nós observamos uma tela, nós podemos aprender muitas coisas sobre o pintor, mas nós não podemos confundir a tela com o próprio pintor, como faz o panteísmo. Muitos desses movimentos que procuram defender a natureza são de raiz filosófica panteísta, porque acredita que a natureza é a manifestação mesma do divino. Porque dentro do conceito panteísta, Deus é tudo e tudo é Deus. Mas dentro da narrativa judaico-cristã, Deus, o Criador, é radicalmente distinto e superior à sua criação. Ok? Compreendido esse ponto? Então, o panteísmo também é incompatível com a narrativa do Gênesis. E o panenteísmo, quem já ouviu falar? É muito parecido com o panteísmo. A única diferença é que, para o panteísta, não há diferença entre Deus e o cosmos, Deus e o universo. Para o panenteísta, Deus é como se fosse a alma que habita o universo. O universo seria uma espécie de corpo físico do próprio Deus. Deus estaria para o mundo como a alma, na visão imortalista, está para o corpo. Mas quando nós, de alguma forma, nos descuidamos com relação à natureza, nós podemos, dentro do panenteísmo, estar ferindo o próprio corpo de Deus. Que Deus seria a grande alma do mundo. Claro que esta concepção também é incompatível com a narrativa do Gênesis, em que o Criador é radicalmente distinto de sua criação. Também é incompatível com o Gênesis o politeísmo, a crença das antigas civilizações pagãs de que existem várias divindades
que controlam certos setores do mundo. O mundo, na mentalidade do politeísmo pagão, está dividido em diversos distritos e setores governados por divindades. Algumas divindades controlam as florestas, outras controlam os rios, outras controlam as montanhas e assim por diante. Claro que o Gênesis reconhece a existência de um único Deus. O relato bíblico é monoteísta e não politeísta. Ok? Quer você entenda o monoteísmo bíblico no sentido unitário, como no judaísmo, ou no sentido trinitário, como no cristianismo clássico, a tradição bíblica é monoteísta. Há um só Deus e não um conjunto, uma série de inúmeros deuses, como dentro do politeísmo pagão. E por último, o deísmo também é incompatível com a narrativa bíblica. No deísmo, nós temos um Deus pessoal que criou o mundo e que é independente dele. Isso está em harmonia com a perspectiva judaico-cristã. A diferença é que o Deus dos deístas não interfere mais no mundo que criou. É uma espécie de Deus relojoeiro que deu a corda no mecanismo e depois deixou que o mundo funcionasse por si mesmo. Deu as costas para o mundo que criou e não mais interfere nele. É uma espécie de Deus que não mais se preocupa com os seres humanos, não intervém na vida dos seres humanos, não ouve orações, nem realiza milagres dentro do mundo que ele criou. É um Deus que teve uma função especial apenas para criar o mundo, dar o pontapé inicial, dar a corda no motor, dar a corda no relógio, mas depois deu as costas para o mundo que criou e não mais interfere na vida dos homens. Claro que essa imagem, que foi muito comum na época do iluminismo, no século XVIII, e predomina também entre alguns dentro da academia, não está em harmonia com o retrato do Deus bíblico que se preocupa com a humanidade, que entra na história humana, que inclusive se torna homem como nós e entrega sua vida na cruz para redimir o homem, que se preocupa conosco. É claro que o Deus deísta não está em harmonia com a imagem judaico-cristã de Deus. A tese que nós defendemos é chamada na academia, entre os filósofos, de teísmo. Nós acreditamos, nós defendemos o teísmo bíblico, a crença em um Deus pessoal, radicalmente distinto de sua criação, mas que se preocupa com o mundo que fez e se preocupa com os seres humanos. E intervém, às vezes, de vez em quando, para realizar milagres. Intervém de modo sobrenatural no mundo natural que criou. Ok? Então, aqui nessa tela nós temos aí um pequeno apanhado das posturas filosóficas que são defendidas pelo mundo aí afora e que são incompatíveis com a narrativa do Gênesis, a narrativa da criação. Ok? Todos estão conseguindo acompanhar até aqui? Podemos avançar? Vamos então. Aqui nós temos 3 opções cosmogônicas, como Deus criou o cosmos. Alguns dizem que a criação foi ex materia. É um termo em latim, termo técnico utilizado por alguns para dizer que Deus criou o mundo a partir de matéria pré-existente. Deus precisou de matéria-prima pré-existente para construir o universo. Está correto isso? Interessante é que essa é a postura dentro do paganismo politeísta. Em todas as culturas, em todas as civilizações antigas, em todas as culturas pagãs da antiguidade, em todos os seus relatos, em todos os mitos da criação, nessas diversas culturas, nós encontramos um ponto em comum entre elas. As divindades pagãs nunca criam o mundo do nada.
Quando as divindades chegam no cenário cosmogônico, elas já encontram ali a matéria pré-existente. Em todas as mitologias do mundo antigo, não existem divindades criadoras. Todos são deuses arquitetos, artífices, que quando chegam no cenário já encontram ali a matéria pré-existente. Veja, por exemplo, a mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses não criam o mundo. Os deuses não criam a matéria. A matéria é eterna. A doutrina da eternidade da matéria permeia todas essas culturas pagãs. Quando os deuses chegam, a matéria já está lá, em estado caótico. A matéria é recalcitrante e desordenada. E o que os deuses fazem? Impõem, por sua força e poder, a ordem no caos pré-existente. E do caos eles fazem emergir o cosmos. Duas palavras gregas interessantes. Do caos eterno, eles fazem emergir o cosmos. Cosmos quer dizer ordem, beleza. De onde vem a palavra na língua portuguesa cosmético? O que os deuses das civilizações pagãs fazem é ordenar o material pré-existente para dar ao mundo a forma ordenada que tem hoje. Eles são mais organizadores do que criadores. Não há entre as narrativas do paganismo, não há entre os mitos cosmogônicos do Antigo Oriente nenhum relato sequer de um Deus criador que cria a própria matéria-prima para depois organizar o mundo. Todos eles se valem de matéria pré-existente, eterna, para ordenar o mundo. Aqui e ali nós encontramos algumas pessoas que dizem assim: eu não acredito num criador, eu creio num arquiteto divino. Quem já ouviu essa expressão? Eu creio que existe um arquiteto divino. Quem já ouviu essa expressão? Cuidado quando alguém disser para você que acredita em um arquiteto divino. Nós também acreditamos num arquiteto divino, sim ou não? O Deus judaico-cristão, o Deus da Bíblia, é ou não é um arquiteto, um grande artífice que ordenou o mundo? É verdade. Mas o Deus da Bíblia não é apenas um arquiteto que, ao chegar ao cenário da criação, já encontrou ali a matéria pré-existente. Porque o arquiteto, ele faz uso de matéria-prima para organizá-la. Não é assim? A diferença do Deus bíblico para os deuses, as divindades do paganismo, é que o Deus bíblico não é apenas um arquiteto que dá forma à matéria. É um Deus que cria a própria matéria, que chama do nada a matéria à existência. Essa é uma grande diferença. Nós cremos num Deus que é verdadeiramente criador de todas as coisas, que antecede a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Cria a matéria e, a partir dela, ordena o mundo. Essa é a grande diferença. A criação não é ex matéria, a partir de matéria pré-existente, como no paganismo. E o que dizer, então, da segunda opção? Que a criação é ex deo, da natureza, da substância, da essência do próprio Deus. É como se um pedaço da substância divina emanasse dele para criar o universo. Bonito isso? Essa é a crença do panteísmo, de que o universo é feito da mesma substância que o próprio Deus, ou que não há diferença entre Deus e o universo. Nós também não aceitamos a ideia de uma criação ex deo, feita a partir da substância do próprio Deus. A substância e a essência divina é radicalmente distinta e superior à da criação, à do mundo que ele criou. Deus não é feito Deus não é feito de matéria como o mundo é. Não é verdade? Alguns até acham que Deus é uma energia. A energia é uma realidade do universo físico, espaço-temporal.
A energia é algo que Deus criou. Deus criou a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Portanto, ele não é feito de matéria, não é feito de energia, não está restrito às fronteiras de espaço e tempo. Ele é bem maior do que todas estas coisas. Criação não é ex matéria, criação não é ex del. O que nós defendemos é a terceira opção. Criação ex nihilo. Expressão latina que quer dizer do nada. Nihilo, da onde vem a palavra aniquilação. A pronúncia é essa mesmo. Deus criou o mundo ex nihilo. Quem já ouviu essa expressão? De vez em quando, assim, nos círculos mais acadêmicos, se fala assim, né, que Deus criou o mundo ex nihilo, ou seja, do nada. Ele não precisou de nenhuma matéria-prima para chamar o mundo à existência. Deus não deve nada a uma matéria pré-existente, para usar a terminologia de Ellen White em Patriarcas e Profetas. Deus não deve coisa alguma a uma matéria pré-existente. Ele não faz o mundo ex matéria, ele faz ex nihilo, do nada. Ou seja, de onde nada existe, ele chama à existência as coisas pela palavra do seu poder. Então, essa terceira opção é aquela que nós defendemos oficialmente e é a que é defendida na história do cristianismo há 2000 anos. Chegamos a um ponto interessante aqui. O que significa a expressão os céus e a terra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta é a questão-chave que eu quero lidar mais extensamente com vocês agora. Qual é a extensão dessa expressão? O que ela abarca? O que ela envolve? Existem duas formas de interpretar dentro da tradição cristã esta expressão. Alguns dizem que a expressão os céus e a terra refere-se a todo o universo, todas as coisas, a totalidade do mundo. Outros dizem que os céus e a terra representam apenas a superfície terrestre e os céus atmosféricos. Qual das duas opções é a preferível entre os teólogos adventistas? Ambas as opiniões são representadas, mas aquela que é predominante entre os nossos pesquisadores, entre os nossos teólogos, é a primeira opção, que é a que eu vou defender hoje aqui para vocês, que é a tese defendida pelos grandes teólogos da Andrews, como Gerhard Hasel, Richard Davidson e outros mais conhecidos entre nós. O que diz essa tese? Essa tese diz que a expressão que aparece no verso 1 de nossas Bíblias, céus e a terra, é uma figura de retórica usada pelos antigos hebreus, chamada merisma. O que é o merisma? Como os antigos hebreus, lá na época em que o texto foi escrito, quando o relato mosaico foi produzido, não tinham um termo técnico para o universo, como nós temos hoje. E hoje nós temos um termo técnico, né, para se referir à totalidade das coisas criadas. Né? Nós usamos o termo universo. Mas os antigos hebreus não tinham uma palavra em seu vocabulário hebraico para se referir à totalidade do mundo, à totalidade da criação. Eles não tinham um termo para universo. Então, quando eles queriam se referir à totalidade do mundo criado, eles usavam a figura de retórica chamada merisma, em que eles colocavam os elementos numa frase representando os extremos para representar tudo que existiria no intervalo entre eles. Então, quando eles dizem Deus criou os céus e a terra, céus e terra são os termos que representam os extremos, mas engloba tudo que se encontra entre eles, entre ambos os extremos. Sempre que aparecia essa expressão do modo como está aqui, os céus e a terra, não aquela expressão tríplice que aparece no mandamento do sábado, que Deus criou os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. A expressão tríplice não era uma expressão usada pelos hebreus para se referir ao universo, era usada apenas para se referir a essas dimensões, os céus,
a terra e o mar, ou seja, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. As esferas que eram essenciais para a vida. Mas quando os hebreus utilizavam a expressão técnica céus e terra, eles estavam utilizando um merisma para representar a totalidade do mundo, tudo que foi criado. Então, quando aparece no verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, o que Moisés está querendo comunicar para nós é que no princípio absoluto Deus criou todas as coisas. Deus chamou matéria, energia, espaço e tempo à existência. Além disso, só Deus existia. Absolutamente nada mais. Verso 1 se refere à criação de todas as coisas. E foi exatamente assim que João, lá no Novo Testamento, interpretou o texto do Gênesis. Como é que João começa o prólogo do seu evangelho? Quem lembra? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é o Verbo nesse texto? Jesus Cristo. Como é que vocês sabem disso? Pelo verso 14 que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando ele continua o texto, ele diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Preste bem atenção à expressão toda abrangente usada por João. Todas as coisas foram feitas lá no princípio por intermédio dele. Ele está fazendo uma leitura do Gênesis. Quando Moisés disse: no princípio Deus criou os céus e a terra, João está interpretando para nós da seguinte forma: o Verbo, o Messias, Rei Jesus Cristo, estava lá no princípio absoluto com Deus o Pai, na eternidade, e ele chamou todas as coisas à existência. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Gênesis capítulo 1, verso 1, não se refere aos céus atmosféricos e à terra como sendo a porção seca, o solo firme sobre o qual a vida floresce. Não é apenas isso. Verso 1 é todo abrangente. No princípio, Deus criou todas as coisas. E isso nos responde: que princípio foi este? Gênesis capítulo 1, verso 1, não trata do princípio da criação de nosso planeta apenas. Gênesis 1, verso 1, trata do princípio. E não há nenhuma determinação ali. Que tipo de princípio é esse? Porque não precisa. O que Moisés estava querendo dizer era o princípio de tudo. No princípio absoluto, Deus chamou todo o universo à existência. Deus chamou à existência a totalidade do mundo. Esse ponto deve ser compreendido no verso 1 do Gênesis, porque a partir do verso 2 ocorrerá uma mudança de foco na narrativa e se concentrará em nosso planeta. E depois todo o relato da semana da criação se concentrará única e exclusivamente em nosso planeta. Mas o verso 1 abrange a totalidade da criação, a totalidade, ou seja, todas as coisas no universo espaço-temporal. Eu digo isso porque alguns especialistas acreditam que os céus e a terra do verso 1 seriam os céus atmosféricos, esse que vocês veem, e a terra não seria o planeta, mas seria apenas a porção seca, as terras emersas, sobre a qual floresce a vida, a fauna e a flora. Isso também é chamado de terra, não é? Por que eles pensam assim? Porque se você continuar lendo o texto do Gênesis, você vai perceber isso aqui, ó. 2 versos do Gênesis que fala sobre o que é o céu na narrativa e o que é a terra. Leiam comigo com atenção. Observem.
E disse Deus, isso é no segundo dia da semana da criação, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim se fez. Preste bem atenção agora. E chamou Deus ao firmamento o quê? Céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. O que foi que o próprio Deus chamou de céus? O firmamento. A palavra laraquia, o termo hebraico raquia, tem sido muito mal interpretado por alguns estudiosos. No final do século XIX, alguns estudiosos acreditavam que raquia, o firmamento, na mentalidade dos antigos hebreus, era uma espécie de cúpula invertida, ou uma espécie de abóboda metálica sólida, como uma taça de metal virada de boca para baixo. Os antigos hebreus acreditavam que o céu seria essa espécie de abóboda metálica sólida. Hoje nós sabemos que essa era a mentalidade dos antigos gregos e não a mentalidade dos antigos hebreus. Não é esta a concepção que os antigos hebreus tinham do firmamento. Mas o importante aqui nesse texto é que Deus está chamando de céus os céus atmosféricos. E no verso abaixo, veja como ele chama, o que ele chama de terra. Disse também Deus, agora é no terceiro dia da criação, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus o quê? Terra. Ele fez com que as águas do oceano recuassem, levantou os continentes, as terras emersas, aparece a porção seca e ele cria os animais. E como é que ele chama aquela porção seca? As terras emersas. Como ele chama os continentes? Chamou isso de terra. E ao ajuntamento das águas, chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. Então, muitos intérpretes, muitos eruditos, lendo essas passagens, chegaram à seguinte conclusão. O que são os céus e a terra que Deus criou lá no princípio? Segundo a leitura do próprio texto da criação, os céus seriam o firmamento, os céus atmosféricos, e a terra seria a porção seca que Deus separou dos oceanos, as terras emersas, o solo, o chão firme sobre o qual floresce a vida, sobre o qual floresce a vegetação. Essa interpretação está correta? É óbvio que Deus está chamando os céus atmosféricos de céus e que Deus chama a porção seca de terra. Mas lembre-se que quando Deus chamou os céus atmosféricos de céus e a porção seca de terra, Ele já havia criado no princípio o quê? Os céus e a terra, antes do segundo e do terceiro dia da semana da criação. Não é verdade? Então, uma coisa é céus no segundo dia da semana da criação, céus atmosféricos. Uma coisa é terra no terceiro dia da semana da criação, porção seca, o chão firme. Mas isso ocorre no segundo e terceiro dia da semana criativa, bem depois de Deus ter criado o quê? Os céus e a terra, lá no verso 1. Cuidado para não confundir os céus e a terra que Deus criou no princípio, e que consta no verso 1, com os céus e a terra que aparecem nesses versos aqui, numa etapa bem posterior no processo de criação. Ok? Compreendido bem isso? Vejam que aqui no terceiro dia Deus chamou a porção seca de terra, mas no verso 2 já falava de uma terra sem forma e vazia. Sim ou não? Então a palavra terra não tem o mesmo significado no relato do Gênesis. Ela aparece com diversos, diferentes significados que precisam ser compreendidos. Ok? Recapitulando esse ponto, no verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra,
a expressão céus e a terra é um merisma cosmológico para se referir à totalidade do mundo. Toda a matéria, toda a energia, todo espaço-tempo, o universo em sua totalidade, ok? Quando ele se volta para o nosso pequeno planeta e começa a embelezá-lo, começa a ordená-lo, a organizá-lo para a vida, ele vai chamar a porção seca de terra firme e vai chamar o firmamento de céus. Mas não devem ser confundidos com os céus e a terra, aquela expressão que aparece no primeiro versículo. Quem compreendeu até aqui? Quem acompanhou até aqui esse ponto? Está começando a diminuir os números de mãos que estão se levantando. Né? Mas é assim mesmo, vamos em frente. Se Deus quiser, nós vamos compreender bem essa questão. Aqui surge a questão de como traduzir o texto do Gênesis. E existem duas formas de traduzir esse texto do Gênesis, pelo menos os 3 primeiros versículos. A forma tradicional que impera por 2000 anos na história eclesiástica é esta que está no texto que vocês têm em mãos. É esta tradução aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Referindo-se à criação de todo o universo. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora o foco do escritor bíblico se volta para o quê? Para o nosso planeta. Não é verdade? Ele começa dizendo que Deus criou a totalidade do mundo. Deus criou o universo. E para isso ele usa a figura de retórica, o merisma, os céus e a terra. Depois ele se concentra única e exclusivamente em nosso planeta. Ele diz, Deus criou o universo, mas a terra estava, a princípio, como? Sem forma e vazia. Deus criou o universo, mas o nosso planeta, a princípio, ainda estava sem forma, disforme e vazio, sem vida. Veja como era a condição inicial de nosso planeta. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí vem o verso 3, muito importante. Então Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. E aí ele separa a luz das trevas, o primeiro dia da semana da criação. E aí prossegue com os outros dias da semana criativa. Esta é a leitura tradicional, a tradução oficial que vingou dentro da tradição judaico-cristã por 2000 anos. Essa tradução aqui, ela aparece no texto hebraico, o texto massorético, aparece em várias versões judaicas antigas, como a versão de Símaco, a versão de Áquila, a versão de Teodócio, a primeira versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, o ALXX, na Vulgata Latina, e aparece nas principais traduções do idioma português. Essa tradução mais convencional é defendida por muitos teólogos, dentre estes alguns nossos, da Andrews, como o Gerhard Hazel, o Richard Davidson e outros grandes teólogos fora do movimento adventista. Essa é a leitura tradicional do texto. Mas no início do século XX, uma nova tradução foi apresentada ao mundo e que é aceita pelos eruditos críticos, os que não aceitam o sobrenatural. Eles fizeram uma nova tradução desses 3 primeiros versículos e que provavelmente lhe será apresentada no contexto acadêmico. Você que está na universidade, de vez em quando tem esses debates, né? A nova tradução é esta aqui, ó. Ela apareceu em 1962, na nova versão judaica, depois em 1970 na versão católica e em 72 na versão protestante. Ou seja, judeus, católicos e protestantes que adotaram o método crítico de interpretação, que usam o racionalismo para criticar a Bíblia, apresentaram essa nova tradução.
O que é que diz essa nova tradução? Vejam bem. Quando Deus iniciou a criação dos céus e da terra, vírgula, a terra era deserta e vazia, havia treva na superfície do abismo e o sopro de Deus pairava na superfície das águas. Deus disse que a luz seja, e a luz veio a ser. Essa é a tradução da Bíblia TEB que eu estou utilizando aqui, que acompanha essa nova tradução. Quem percebeu a diferença entre a leitura tradicional e esta que eu apresentei para vocês agora? Tem diferenças profundas entre as duas traduções. Notem que nesta tradução moderna, Deus não cria. Deus não é o Criador. Quando Ele chega para criar, entre aspas, já existia terra, já existia abismo, já existia águas. Não é verdade? Olha o que é que diz o texto. Quando Deus iniciou a criação dos céus e da terra, a terra já era o quê? Deserta, vazia, havia trevas na superfície do abismo, e Deus disse: haja luz. Os intérpretes críticos adotaram essa tradução porque, segundo eles, o texto mosaico, o texto do Gênesis, é na realidade uma cópia, um plágio dos mitos pagãos. E nos mitos pagãos do Antigo Oriente, os deuses não eram criadores. Eram apenas artífices, eram apenas arquitetos do mundo. Lembra que eu falei para vocês que quando os deuses, as divindades pagãs, chegam no cenário da criação, a matéria já pré-existe? Os críticos acreditam que Moisés e os antigos hebreus também aceitavam essa tese. Para a mentalidade dos críticos, o que Moisés queria dizer para nós era isso, que quando Deus se predispôs a criar, Ele já encontrou uma terra sem forma e vazia, já havia trevas sobre a face do abismo, as águas profundas, as águas oceânicas, e que a primeira obra criativa de Deus foi a luz. Deus disse: haja luz, e isso foi a primeira ação criadora de Deus, no primeiro dia da semana da criação. Mas quando Ele chega lá, já existia toda a matéria pré-existente. Nesse caso, Deus não seria o criador, seria apenas um organizador de matéria-prima que já estava ali e que talvez fosse tão eterna quanto o próprio Deus. A crença pagã dos antigos gregos na eternidade da matéria. E por incrível que pareça, na academia científica, a crença da eternidade da matéria predominou até 1920, agora no século XX. Vocês sabiam disso? Que a comunidade científica acreditou até 1920 que a matéria era eterna, que o universo era estático e eterno, que não teve nenhum começo e que jamais teria fim. Até 1920, os cientistas acreditavam exatamente o que os antigos gregos e as civilizações pagãs defendiam: a eternidade da matéria. E o que é que os eruditos críticos fazem ao trazerem essa tradução moderna? Qual é a intenção deles aqui? É mostrar que Deus, o Deus da Bíblia, assim como as divindades pagãs, não criou coisa alguma. Ele só organizou a matéria pré-existente e eterna. Quando você olha rapidamente para essa tradução, que está lá na Bíblia TEB, parece inofensiva, né? Mas as implicações por trás de uma tradução como esta são gigantescas na área da teologia e da filosofia. Veja, por exemplo, o que o Anchor Bible, que é uma Bíblia, um comentário erudito da Bíblia, o mais reconhecido no mundo acadêmico, o pessoal que cursou teologia, com certeza já ouviu falar no Anchor Bible. Veja como o Anchor Bible parafraseia o Gênesis.
Fique atento, se ele está seguindo a tradição, a tradução clássica, ou se ele está seguindo a nova, a moderna tradução. Olha o que ele diz. Quando Deus se pôs a criar céu e terra, o mundo sendo então um ermo sem forma, com trevas sobre os mares e somente um impressionante vento soprando sobre a água, disse Deus, há luz, e houve luz. O que é que esse comentário erudito da Bíblia entende sobre a narrativa do Gênesis? A tradução clássica, que imperou por 2000 anos, invariavelmente, ou a tradução moderna dos eruditos críticos? Deus, nesse texto aqui, é o Criador? O que esse texto está dizendo? Que quando Deus se pôs a criar, Ele já encontrou ali uma terra deserta, desolada, vazia, sem vida, oceanos primitivos, não é assim? Ele já encontra a matéria primordial. E qual é a primeira criação dele aqui? É quando ele diz, haja luz. Em outras palavras, o que os eruditos críticos dizem é que a primeira cláusula, a primeira declaração, não é uma oração absoluta, um período simples. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. O que eles estão dizendo é que a primeira declaração do Gênesis deve ser traduzida como uma oração subordinada, adverbial, temporal, cuja oração principal é o verso 3. E o verso 2 inteiro é um parêntese. É como se ele estivesse dizendo assim, sem o parêntese. Quando Deus se pôs a criar os céus e a terra, Ele disse, haja luz. Mas já existia uma terra lá. Já existia um ermo sem forma, disforme, uma terra prebiótica, sem vida. Isso é tentar aproximar o texto bíblico dos mitos cosmogônicos do Antigo Oriente. Quando nós sabemos, há 2000 anos, que a mentalidade dos hebreus, a mentalidade bíblica, era radicalmente diferente das civilizações pagãs vizinhas. Enquanto que os pagãos acreditavam dessa forma, somente os hebreus acreditavam num Deus criador. Por isso que o adjetivo criador, quando aplicado à divindade, é único e exclusivo dos hebreus, da visão bíblica. Não existem deuses criadores nas civilizações pagãs. Só o relato bíblico tem um Deus criador. As divindades pagãs não criam, são artífices, são arquitetos do mundo. Apenas isso. Mas precisaram de matéria pré-existente, matéria eterna. Embora caótica e recalcitrante, foi ordenada por eles, organizada por eles. Os deuses pagãos apenas tiraram ordem do caos, mas o Deus bíblico cria a própria matéria. Ele antecede a matéria primordial e não depende de matéria pré-existente para criar o mundo. Essa é a grande diferença entre o conceito bíblico de Deus, o teísmo bíblico e os conceitos pagãos de Deus. Compreendido esse ponto? Sim ou não? Ok. Vamos em frente. Oi. Veja como é interessante, né? Quando nós estamos preocupados com o tempo, a gente pula certas informações que em outra ocasião falaria, e alguns dos irmãos sentem falta dessas informações. Importante relembrar este ponto. O texto clássico diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, quando a terra estava naquele estado, naquela condição inicial, sem vida e sem forma. Mas na versão moderna, como a irmã apontou aqui, não aparece o Espírito de Deus sobre as águas. O que há é um sopro divino, um sopro poderoso agitando as águas dos oceanos primitivos. Isso porque, segundo os eruditos críticos, Moisés estava raciocinando como nas culturas pagãs, nos mitos pagãos.
Se você tomar, por exemplo, o mito babilônico da criação, diz que Marduk, a divindade principal, utilizou 7 ventos como armas contra Tiamat, a divindade feminina que representava o oceano profundo, o caos. Olha que coisa interessante. No mito ugarítico da criação, Baal utiliza ventos como armas para organizar a matéria recalcitrante no início da história. Como nos mitos pagãos aparecem esses ventos, o sopro divino agitando as águas do oceano primitivo, os eruditos críticos acharam que Moisés também tinha isso em mente. Moisés não estava pensando no Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, mas apenas no sopro. Essa é a mentalidade dos eruditos críticos. Claro que nós não adotamos esta concepção. Muito bem relembrado. Acho que não está funcionando aqui. Eu devo apontar isso para onde? Em que direção? Os irmãos da sonoplastia. Para lá? Então, aqui nós precisamos fazer uma reflexão importante. Ocorreu uma criação autêntica ou foi mera organização de matéria já existente? E nós temos, claro, evidentemente, o ponto de vista da criação. Nós não somos apenas defensores de um design inteligente na natureza. Nós não defendemos apenas que a natureza foi projetada, desenhada. Nós cremos que ela também foi criada, chamada à existência ex nihilo, do nada. E essa é uma diferença entre os adeptos do design inteligente, do movimento do design inteligente, e os criacionistas. Defender o design inteligente não é a mesma coisa que ser um criacionista. Os antigos gregos acreditavam, ao olharem para a natureza, que havia um design inteligente, sim ou não? Sim. Mas eles eram criacionistas? Os deuses apenas ordenaram. Os deuses impuseram um design ao mundo, à matéria. Mas os deuses não criaram a matéria. Não é verdade? Nós, criacionistas, diferentemente, acreditamos que, além de Deus ter desenhado, planejado o mundo, Ele criou o mundo também. Chamou o mundo à existência do nada. O projeto do criacionismo bíblico, ele é mais arrojado, mais ousado do que o tímido projeto do design inteligente nesse ponto. Claro que tem suas vantagens, mas nesse ponto o criacionismo ele vai além. Nós não defendemos apenas um designer cósmico. Nós cremos que há um criador pessoal do universo. É bem além de mero design. Nós seguirmos a versão tradicional, a versão clássica, o que é que o Gênesis nos diz? Primeiro, Deus antecede todas as coisas. Sim ou não? Segundo, no princípio, essa expressão no princípio representa o quê? O começo absoluto do universo. O próprio espaço e o próprio tempo surgiram no momento da criação. Certo? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, quando tratarmos aqui o argumento cosmológico para a existência de Deus. Terceiro, a criação foi o quê? Ex nihilo. Os céus e a terra, o universo, foram criados por Deus do nada, sem matéria pré-existente. A terra recém-criada era o quê? Diferente da atual. Estava sem forma e vazia, até que na semana da criação, Deus a ordena e a prepara para receber a sua obra-prima, que é a vida, inclusive e principalmente a vida humana. A criação da luz ocorreu dentro da semana da criação. Ok? Isso deve ser entendido pelos irmãos cuidadosamente. Aqui está a tradução nossa, a tradução clássica. Veja,
no princípio, Deus criou tudo, o universo. Depois o autor restringe o foco. A terra, porém, quando foi criada, não foi criada como é hoje. Ela foi criada o quê? A princípio, sem forma e vazia. E ao longo da semana da criação, Deus vai dar forma ao que estava sem forma e vai preencher o que estava vazio. Não é assim? Aí agora surgem perguntas fundamentais. Quanto tempo decorreu entre essa terra em estado disforme e vazio e o início da semana da criação, quando Deus disse, haja luz, no primeiro dia da semana da criação? Quanto tempo a terra ficou sem forma e vazia, até que Deus se aproximasse de nosso planeta e dissesse, haja luz, e começasse a semana da criação? Quanto tempo levou? Alguém sabe? É o que os intérpretes dizem, é o que os intérpretes chamam de lacuna. Há uma lacuna. O texto, nesse ponto, não fechou a questão. O próprio texto bíblico não fechou, não definiu esse ponto. De quanto tempo transcorreu entre a terra disforme e vazia e o primeiro ato da criação, diríamos assim, quando ele disse, haja luz para banir a escuridão. Por quanto tempo a terra ficou em escuridão? Pode ser que tudo isso tenha ocorrido dentro da semana da criação. E os ultraconservadores defendem essa perspectiva de uma terra jovem e de um universo jovem, de que desde o primeiro verso, do verso 1, já está dentro do primeiro dia da semana da criação. No primeiro dia da semana da criação, Deus criou o universo inteiro, as estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, mundos habitados, e ainda dentro do primeiro dia, naquelas mesmas 24 horas, Ele transformou a terra de seu estado disforme e vazio para o estado com formas belas e preenchido com vida. Essa perspectiva não pode se harmonizar com a cosmovisão adventista. Na mentalidade adventista, Deus criou diversos mundos habitados pelo universo vasto que Ele criou antes de criar o nosso planeta. Ou pelo menos antes de criar a vida sobre o nosso planeta. Então é claro que deve haver uma lacuna, um intervalo aqui. No princípio absoluto, há muito tempo atrás, não sabemos quanto, a Bíblia não define, a Bíblia não trabalha com cronologia neste ponto, Deus criou o universo. Em algum momento, a Terra foi criada, o nosso planeta foi criado. O aspecto geofísico do planeta foi criado. Mas a Terra foi criada originalmente sem forma e vazia. Por quanto tempo ficou nesse estado? O texto também não diz. A única coisa de que temos certeza absoluta é que quando Deus se aproxima do planeta e diz, haja luz, banindo a escuridão, começou a semana da criação. E a semana da criação é recente. A semana da criação, para nós, tem aproximadamente 6.000 anos. Aproximadamente. Há aproximadamente 6.000 anos no passado, Deus começou as obras na semana da criação, começando com o haja luz no primeiro dia. Mas quanto tempo antes disso a terra ficou sem forma e vazia? O texto não diz. Então não há motivos para nós entrarmos em conflito com os homens da ciência neste ponto.
em que a Bíblia não define a questão. Se as Sagradas Escrituras não definiram este ponto, não tem por que nós entrarmos em conflito com os homens da ciência nesse momento. Então, quando o geólogo, por exemplo, diz que a Terra, a estrutura geológica do planeta, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, é possível que eles estejam corretos. Sim ou não? A Bíblia não diz por quanto tempo o nosso planeta ficou naquela condição primeira? Quando o astrônomo, ou o cosmólogo, ou o astrofísico afirma que o universo, em sua totalidade, tem 13,7 bilhões de anos, conforme os melhores cálculos, pode ser que eles estejam corretos mesmo nesse ponto. Porque nós não sabemos há quanto tempo no passado Deus criou o universo. E nem sabemos há quanto tempo no passado Deus criou a estrutura geofísica do planeta. O ponto que nós firmamos é que a vida é recente. A vida foi originada por Deus em nosso mundo dentro da semana da criação, que não tem mais que 6 a 10 mil anos. Então a nossa luta, o nosso conflito aqui, não é com o cosmólogo, o astrônomo que data a origem do cosmos para 13,7 bilhões de anos. O nosso confronto não é com o geólogo, que diz que a estrutura física, geológica do planeta tem 4,5 bilhões de anos. O confronto aparente está com a biologia, que diz que a vida tem 3,8 bilhões de anos, quando nós sabemos que a vida foi originada por Deus dentro da semana da criação, que não tem mais que 6 a 10 mil anos. A vida é um fenômeno recente nesse planeta, embora o planeta possa ser mais antigo, e o universo muito mais, e segundo Ellen White, muito mais, porque já existia, Deus criou os anjos, Deus criou mundos habitados, antes de criar o nosso pequeno planeta, já tinha todo o universo criado por Deus. Quem está me acompanhando até aqui? Então esse ponto fica para a nossa reflexão, porque a partir de amanhã nós vamos precisar usar essas informações para aprofundar mais na questão da origem do universo, que é o tema de amanhã, com mais profundidade. Amanhã certamente não vou utilizar texto bíblico, amanhã vamos trabalhar mais os argumentos filosóficos e científicos para a origem do cosmos. Ok? Então, repetindo esse tópico aqui, já que estamos chegando ao final dessa apresentação, é possível e até provável que o universo tenha mesmo 13,7 bilhões de anos, conforme os melhores cálculos, conforme os melhores modelos matemáticos que dispomos hoje. Porque, segundo a Bíblia, é muito provável que o universo seja bem mais antigo do que nosso planeta. É possível também, como dizem os geólogos, que o planeta, a estrutura geológica dele, seja bem antiga. Isso é possível. O que nós não podemos admitir é que a vida seja tão antiga como dizem os biólogos. Porque a vida aparece na semana da criação, segundo o relato do Gênesis. Ok? Quem acompanhou até aqui, levanta a mão. Ok. Se nós fôssemos fazer uma paráfrase do Gênesis, do modo correto, seria mais ou menos isso. É chamado academicamente de teoria do intervalo passivo. Que existe uma teoria do intervalo ativo, que eu não tive tempo de mencionar, que é rejeitada pelo registro bíblico. Mas, em tese, o que se defende majoritariamente entre os teólogos adventistas é isso aqui, ó. No princípio absoluto do tempo, lá no começo, Deus, o Deus único e verdadeiro, criou do nada o universo. A Terra, a princípio, fora feita de modo diferente da atual, disforme e sem qualquer forma de vida. Havia escuridão sobre o abismo profundo,
mas o Espírito de Deus supervisionava a criação, pairando sobre as águas que cobriam a superfície terrestre. Então, mais recentemente, no começo da semana da criação, disse o Senhor Deus: haja luz, e a luz foi feita. Compreenderam bem? Hebreus capítulo 1, provavelmente Paulo, o escritor dessa epístola, logo no prólogo ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o quê? O universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo está dizendo que Cristo criou todo o universo. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe da doutrina da criação que pouco é mencionado. Cristo não apenas criou o universo, conforme esse texto, ele até hoje o sustenta. O texto diz que ele sustenta todas as coisas, sem exceção, pela palavra do seu poder. Os irmãos têm ideia do que significa sustentar todas as coisas? O que Paulo está dizendo nesse texto, que nós chamamos da doutrina da providência divina, que complementa a doutrina da criação, as coisas não podem existir sem que Deus as mantenha existentes. Estão entendendo isso? Porque tem gente que acha que Deus criou o mundo e o mundo passou a ter vida própria a partir do momento da criação. E não é assim que as coisas funcionam. As coisas criadas não poderiam manter-se na existência um segundo sequer se Deus não as mantivesse assim, se Deus não as sustentasse, segundo após segundo, momento após momento. Cada vez que você pisa e sente o chão firme, Deus está continuamente mantendo todas as moléculas do piso trabalhando, funcionando perfeitamente. Se por um instante sequer Deus cruzar os braços, tudo o que existe retornará à inexistência, deixará de existir. Deus não apenas criou o mundo, Ele o sustenta na existência temporal, minuto após minuto, segundo após segundo. A matéria não tem um mecanismo de vida própria. A matéria não pode funcionar um segundo sequer à parte de seu Criador. O coração bate agora, não é porque tem uma máquina que mantém ele trabalhando dentro de você. Você respira agora, você sente o pulso, não é porque existe uma máquina, um mecanismo que mantém isso trabalhando. Cada vez que o seu coração bate, cada segundo que o pulso bate, é o cuidado de Deus que tudo penetra e sustenta. Se um segundo sequer ele parar de sustentar, tudo deixa de existir e volta ao estado de inexistência. Todo ser se torna não ser, porque nada pode existir à parte do seu Criador. Eu quero terminar deixando claro a doutrina da sustentação do mundo por Deus. O Deus judaico-cristão, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus bíblico, não é apenas um criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E eu termino com um longo texto de Ellen White em que ela fala sobre isso, sobre a providência divina, a sustentação do mundo por Deus. E eu quero que os irmãos redobrem a atenção nesse ponto, nesse momento, para entender bem esse mistério. Eu vou lendo para vocês aqui, que eu acho que está
talvez os irmãos mais atrás não consigam ver bem. Ela diz: homens da ciência julgam poder compreender a sabedoria de Deus, aquilo que Ele fez ou pode fazer. A ideia de que Ele é restrito por suas próprias leis prevalece largamente. Até aqueles cientistas, muitos deles que acreditam que Deus existe, muitos deles acham que Deus não pode nem sequer intervir no mundo porque Deus está restrito pelas próprias leis que Ele estabeleceu. Faz sentido isso? Claro que não, né? Ela continua: os homens não creem no sobrenatural, não compreendendo as leis de Deus ou o seu poder infinito para executar sua vontade por meio delas. Conforme é usualmente empregada, a expressão leis da natureza compreende o que o homem tem podido descobrir com relação às leis que governam o mundo físico. E esse é um ponto interessante porque os nossos jovens aprendem na escola e posteriormente na universidade que existem leis da natureza. Quem já ouviu essa expressão? Como se a natureza tivesse suas próprias leis. Não existem leis da natureza. O que existe são as leis de Deus sobre a natureza. A natureza obedece às leis de seu Criador. O que nós chamamos de leis físicas são, na verdade, as leis de Deus governando o mundo físico. Não são leis da própria natureza, como se a natureza funcionasse por si mesma conforme leis. Leis inerentes, intrínsecas à matéria. Não. São as leis de Deus sobre a natureza. Assim como Deus determina sobre o homem comandos morais, Ele determina sobre a matéria as leis físicas, e a matéria obedece. Veja na continuação o que ela diz: mas quão limitado é o seu conhecimento, o conhecimento dos homens da ciência, e quão vasto é o campo em que o Criador pode operar em harmonia com suas próprias leis e, todavia, inteiramente além da compreensão de seres finitos. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria e que então fica ela a agir por meio de sua própria energia inerente. Não é isso que se ensina na faculdade? Que a matéria funciona pelo seu próprio mecanismo, sem ajuda externa? E que as operações da natureza são dirigidas de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode intervir. Quem são eles? E isso é ciência o quê? Falsa. E não é apoiada pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. Deus não anula suas leis, nem age contrariamente a elas, mas está o quê? Continuamente a empregá-las como seus instrumentos. E aqui vai também o conceito de milagre, que alguns irmãos, cujo zelo excede o entendimento, acham que é uma violação das leis da natureza. Deus viola as leis da natureza quando realiza um milagre. Milagre não é uma violação das leis da natureza. É a operação de Deus mediante leis desconhecidas a nós. Há um campo muito amplo para o Criador operar em harmonia com suas próprias leis, sem violar as suas leis, e que é desconhecida a nós, seres finitos. Ela continua: a natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa, que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Que inteligência é essa que está operando por meio da natureza, segundo após segundo? Existe na natureza a operação contínua de quem? Do Pai e do Filho. Quanto ao que respeita a este mundo, a obra de Deus, da criação, está completa, mas a sua energia ainda é exercida
ao sustentar os objetivos de sua criação. Embora a criação esteja concluída desde o princípio, Deus está usando a sua força para manter a natureza, segundo após segundo, para alcançar os seus propósitos eternos, para atingir os objetivos de sua criação. Não é porque o mecanismo que uma vez fora posto em movimento continua a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate. Olha o que ela está dizendo. Não é porque tem um mecanismo autossuficiente funcionando que o seu pulso está batendo agora. Que a respiração se segue à respiração. Não é porque tem um mecanismo autossuficiente que você respira segundo após segundo. É o que então? Mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo penetra por parte daquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a terra produz os seus dons e continua seu movimento em redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. É Deus sustentando tudo. Ele produz por conta o seu exército. A todas as estrelas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza de suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. É pelo seu poder que a vegetação floresce, que as folhas aparecem e as flores desabrocham. Ele faz produzir erva sobre a terra, sobre os montes, e por ele os vales se tornam férteis. Todos os animais da floresta buscam seu sustento de Deus. Toda criatura vivente, desde o menor inseto até o homem, depende diariamente de seu cuidado providencial. E ela termina com essa conclusão magnífica. Deus é o fundamento de todas as coisas. Ele não é apenas o Criador que deu origem a tudo lá no início. Ele continua sendo o fundamento de tudo. Toda verdadeira ciência está em harmonia com suas obras. Toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos e explora novas profundidades, mas nada traz de suas pesquisas que esteja em conflito com a revelação divina. A ignorância pode procurar apoiar opiniões falsas a respeito de Deus, apelando para a ciência. Mas o livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Somos assim levados a adorar o Criador e a depositar uma confiança, o quê? Inteligente em sua palavra. Deus cria e sustenta todas as coisas. Nada funciona, nada se movimenta, nada se modifica, nada existe sem a sua sustentação, sem o seu cuidado, sem o seu agir. Nós somos mais que criacionistas nesse ponto, né? Nós não apenas defendemos a criação sobrenatural deste mundo físico. Nós acreditamos que Deus está no governo desse mundo e sustenta e mantém todas as coisas, inclusive nossas vidas agora. E é uma honra indescritível. Palavra alguma pode descrever, nem pena alguma é apta para descrever a honra que é saber que nesse exato momento o mesmo Deus que lançou os fundamentos da terra lá no princípio, lança os fundamentos para sustentar a nossa vida, manter o nosso pulso batendo, manter o nosso coração, manter cada respiração, manter-nos vivos nesse momento.
É o cuidado que tudo penetra. É o poder de Deus sustentando o mundo e sustentando todas as coisas, inclusive nossas vidas. A Ele, o único que habita em luz inacessível, o único imortal que habita em luz inacessível, que habita e que está assentado acima das estrelas, em um trono soberano. Jeová que se encontra agora num alto e sublime trono, seguindo os conselhos de sua própria vontade. A Ele seja a honra e o poder eterno.